Paz seja convosco. Amém. Estamos de volta para o nosso segundo período. Estamos falando sobre os pecados intocáveis do nosso coração, aqueles que nós queremos mantê-los como animais de estimação. E dentro do tema de pecados intocáveis, nós estamos falando sobre santos, homens e mulheres santos. Finalizamos o primeiro período falando sobre esta condição que, em especial, na Igreja Católica Romana, nós temos a condição de você considerar uma pessoa santa sempre dentro de uma condição póstuma, depois que a pessoa morreu. Falamos que talvez um neto possa dizer da sua avó que ela é a mais santa do mundo. Ao ouvir a frase, imediatamente imaginamos uma senhora gentil e carinhosa. Quando nós pensamos nessa figura de uma criança olhando assim, minha avó é a pessoa mais santa do mundo, o que vem à nossa mente? Uma senhora de cabelos brancos, talvez com uma Naldinha, que lê as escrituras com os netos, que está sempre buscando em oração. Eu lembro que eu tinha uma tia-avó, Duchinha, e aí ela era uma senhora cega, e ela recebia lá o auxílio dela lá do INSS. Lá ela morava com um primo meu, e eu lembro que ela sempre estava costurando alguma coisa, sempre fazendo as orações dela, sempre lá meditando, entendeu? Então eu olhava para ali o padrão da santidade. Então, como é que o apóstolo Paulo pode chamar os desnorteados crentes de Corintos como santo? Toda essa ideia que nós temos de uma pessoa que é santa, o apóstolo Paulo ele vai totalmente de encontro. E aí nós temos que ver, você ir ao encontro, você vai encontrar a pessoa. Ir de encontro como é que o apóstolo Paulo vai ao encontro dessas pessoas, dizendo que elas são santas? Na verdade, essa parece ser a forma de tratamento favorita de Paulo em relação àqueles homens que são pecadores. Ele a usa em várias de suas cartas e vive chamando os cristãos, pecadores como eu e você, de santos. Romanos 1,7, Sebastião, por gentileza. Vamos ler alguns textos além desse texto de Corinto. Romanos 1,7. Romanos 1,7, que diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para seres santos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta, epístola de Paulo aos Romanos, ele chama a igreja de Roma de santa. Menísia, Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então essa carta não é para ninguém. Ué, essa é para os santos, os casos do pecador, né? Naldinha, Colossenses 1:2. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. E aos santos e fiéis irmãos de Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Esse Paulo é meio doido, né? E aí nós temos várias passagens em que o apóstolo Paulo ele abre sempre as suas cartas, chamando os cristãos, os membros da igreja, que são pecadores, de santos. Como é que Paulo pode se referir a cristãos comuns e até mesmo desordeiros como santos? A resposta encontra-se no significado da palavra, do modo como é usada na Bíblia. Não interessa como que a igreja XYZ, a religião ABC, o apóstolo, bispo, quem quer que seja, chame e traga um impedimento em relação à palavra de Deus. Importa o que as escrituras estão dizendo. O que é uma pessoa santa segundo as escrituras? Isso aqui é o que interessa. É a questão do padrão.
Se nós tivermos um padrão de uma pessoa que, olha, poxa, esse cara, ele é santo. Poxa, esse é o meu padrão. O que Deus fala sobre a santidade? Qual é o padrão? O termo grego que traduz santo não se refere ao caráter da pessoa. Você não é chamado santo pelo que você faz, pelo que você pensa, mas sim pelo que você é em Deus. Ele te elegeu antes da fundação do mundo para você ser santo e irrepreensível. Apesar de nós termos uma vida aqui na terra de pecado, Ele, que é aquele que recebe a minha ofensa e a sua ofensa, Ele fala, é santo. O termo grego que traduz santo refere-se não ao caráter da pessoa, mas ao estado dela. O estado dela em Cristo. O significado literal de santo é separado de Deus. Você é santa, Naldinha? Você é santa? Separada de Deus? Separado. Não, Você não é separada por Deus? não, separado eu sou. Então você é santa. Amém. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando a gente pensa, você é santo, você fica, eu sou santo, sou nada. Mas quem está dizendo que a Naldinha é santa? É Deus. Porque ela fez o quê? Separou a Naldinha. A palavra de Deus, se não me engano, é um salmo, ele fala assim, que ele tirou a gente do meio das malhadas, coloca numa posição de destaque. Não é porque a Naldinha cuidou dos filhos, não é porque a Naldinha é paciente, porque ela veio na igreja domingo de manhã, é porque Deus falou assim, Naldinha ela é santa. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que o justifica. Quem vai dizer que a Naldinha não é santa se Deus está dizendo que é? Entende? Você é santo, Seba? Em Cristo Jesus. Você é santo, Melissa? É a mesma resposta. Eita, não senti firmeza, Naldinha. Falei a mesma resposta do Sebastião. Hein, Naldinha? Você é santa, Melissa? Em Cristo, né? Você é santo, pastor Paulo? Eu sou santo. Eu sou. Mas olha o que você faz. Isso não define a minha santidade. A santidade vem de quem define. Quando um político ele é eleito por quem? Pelo povo. O povo vota, e aí o povo define, você é presidente, você é prefeito, você é deputado, por quê? Porque nós te elegemos. Eu não me autoelejo, é alguém que me elege. O Sebastião está lá no cargo dele e ele recebe uma promoção. É o Sebastião que ele se promove? Não. Quem que promove o Sebastião? Alguém Chefão dele. superior a ele. Então, ninguém pode dizer para o Sebastião que ele não é, que ele não tem aquela função, porque quem disse que é o superior? Por que nós somos santos? Porque Deus assim o disse. O significado literal é separado para Deus. Nesse sentido, cada cristão, até mesmo mais simples e imaturo, ele é santo. Na realidade, 1 Coríntios, Paulo se dirige aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Nós somos santificados por Cristo. Eu não tenho santidade em mim mesmo. Quando as pessoas veem uma luz, essa luz é a luz de Cristo em mim, não é a minha luz. Nós brilhamos a luz de quem? De Cristo. Então, fala. Ontem eu vi uma frase falando assim, né? Um devocional aí tinha uma frase que falava: nós não somos definidos pelos nossos pecados, mas é o amor de Deus que nos define. Que é graça. Então, essa questão de que assim, igual aquele estudo que você deu dos atributos, né, um tempo atrás, dos atributos de Deus. Então, assim, Jesus já levou todos os nossos pecados de uma vez só. Então, até tem um evangelismo das crianças, assim, um evangelismo que a gente usa com as crianças, que são várias folhas para definir o plano de salvação, é um projeto de salvação. E uma das folhas, falando do sangue de Cristo, da salvação, do que Cristo fez, é a folha branca.
Então, assim, a nossa vida é como se fosse essa questão da santidade, uma folha branquinha. Jesus já, a nossa vida está branquinha, porque Jesus já levou tudo. Agora, a cada dia, a questão da confissão do pecado, que a gente precisa confessar os nossos pecados, é a questão que é a dependência de Deus. Porque senão a gente teria aquele pensamento, Jesus já me perdoou de todos os pecados, eu vou viver a minha vida. Seria uma vida de autossuficiência. Então, assim, eu acredito assim, que o perdão, como a misericórdia, outros atributos daquele seu estudo, é como uma árvore. Então, o perdão é um dos ramos, como a misericórdia e outros, né? Só lembre-se que o teu perdão não muda o agir de Deus. Ele vai continuar sendo, você vai continuar tendo seus pecados perdoados, independente de você pedir perdão ou não. O que acontece é, por você ser cristão e ser santo, você se arrepende. Mas você não se arrepende para ser salvo. É porque você é salvo que você se arrepende. É uma consequência e não uma causa. Muitas pessoas ficam procurando se arrepender das coisas para ser aceito por Deus. Então você não é aceito porque você se arrepende. Você se arrepende porque você já foi aceito por Cristo. Talvez nos surpreendamos com o uso que Paulo faz aqui do termo santificados, que geralmente associamos com o viver viver santo. Todavia, as palavras santificado e santo, elas têm a mesma raiz. O santo simplesmente é alguém santificado. A minha santidade não provém da minha leitura, da minha oração. A minha santidade provém de Deus. É Ele que me capacita, é Ele que transforma, é Ele que me constrange do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que me convence a me arrepender dos meus pecados. E aí esse raciocínio, se for assim eu faço o que eu quero. Uma pessoa que pensa dessa maneira não tem o Espírito Santo. Se ela acha que ela pode viver do jeito que ela quiser, ela não tem o Espírito Santo. E aí você vê o que a sociedade fala hoje? Eu faço, eu mando, meu corpo, minhas regras, eu que mando, eu que controlo o meu destino. Você não tem o Espírito Santo. Nós temos que entender que o nosso Deus, ou Ele é soberano, ou Ele não é. Eu lembro que na infância, quando a gente ia jogar algum jogo e tal, e aí a pessoa que era pequena, a gente falava assim, esse aí é café com leite. Já ouviu essa expressão? Esse aí é um jogador café com leite. Não faz diferença nenhuma. No cristianismo não tem isso. E muito menos em Deus. Ou Deus manda em tudo, ou Ele não manda em nada. Se você tem um Deus que manda em tudo, como é que Ele pode perder o controle das coisas? E se você tem um Deus que não manda em nada, aí você realmente está sua conta em risco. Que é o que muitas igrejas falam. Que é a condição de você achar que eu tenho que buscar a minha santificação sem Deus, sem o Evangelho. E aí você não consegue. O santo simplesmente é alguém santificado. Embora soe estranho, poderíamos reescrever a saudação de Paulo, literalmente como? Aos separados em Cristo Jesus, chamados para serem separados. Parece um negócio meio doido. Nós, apesar de sermos santos, nós temos nossos pecados perdoados, nós temos o constrangimento do Senhor para nós nos arrependermos. E eu volto a dizer, você se arrepende não para ser, e sim porque você é. A resposta é, você é separado para quê? Você é separado para quem? Para Deus. A minha condição de separado é uma condição de separado para Deus. O culto é para Deus, a adoração é para Deus, o arrependimento é para Deus, tudo é para Ele. Todo cristão verdadeiro foi separado ou reservado por Deus para Ele mesmo. Em outra carta, Paulo descreve nosso Senhor Jesus Cristo como aquele que se entregou por nós. Tito 2,14, abre aí. Tito 2,14. Nossa. Que fala que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu,
zeloso de boas obras. Jesus Cristo se entregou por nós para nos redimir de toda maldade e purificar para si um povo todo santo. O que ele fez? Ele purificou o passado, não é agora. Eu vou pecar amanhã, será que o sangue do Cordeiro? Não é. Isso não é uma liberdade para você pecar, e sim uma garantia de que você já foi perdoado. Por isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para fazer isso. Em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, Paulo afirma que não somos de nós mesmos, pois fomos comprados por preço. Como que eu posso dizer que eu mando no meu dinheiro, no meu tempo, na minha vida? Como que uma mulher ela pode achar que ela pode definir que a criança que está no útero dela ela pode abortar? Como que eu posso achar que como homem eu posso fazer isso, fazer aquilo outro, porque eu tenho liberdade para fazer isso? Nós já fomos, pastor, Pode falar. restaurados antes da fundação do mundo. É o que está em Apocalipse 13:8. Antes Da gente desistir de qualquer coisa. É como se fosse feito um decreto. O Sebastião, eu vou morrer por ele. Quando ele nascer em pecado, porque nós somos constituídos em pecado, ele já está perdoado. Quem definiu isso? Deus. Não é o homem. Não depende do Sebastião estar com vontade ou não. Porque quem purifica o Sebastião é o sangue de Jesus. É o sacrifício na cruz. Não é o arrependimento dele. Senão Deus ficava assim: agora eu não posso fazer nada. Enquanto Sebastião não se arrepender desse pecado, eu estou de braço cruzado. Jesus olha para Deus e fala: você não vai fazer nada? Eu não posso. Se o Sebastião não se arrepender, eu estou de braços atados. É que nem o Pilatos lá: eu não posso fazer nada, então eu lavo as minhas mãos. Não é assim. Sim? Porque antes da fundação, isso que o Sebastião está falando, né, tem um versículo que fala isso: antes da fundação do mundo, nós somos salvos, mas no tempo cronológico do homem, cada um teve numa fase que Deus entrou na vida da pessoa, né? Sim. Mas foi antes, né? Não entrou, se manifestou. Entrar sempre teve. Sempre teve. O que acontece é que em algum momento da sua vida, você recebe um chamado, você ouve uma voz. Então, a Naldinha nasceu numa cristã, a Luísa também, mas eu não nasci. Sebastião, com essa história dele, também não. Em algum momento, não sei você, mas em algum momento da nossa vida, aquela palavra que estava encoberta, ela passou a ser o quê? Verdade. Não é que ela não existia, nós passamos a enxergá-la. Nós começamos a ouvir a voz do Senhor. Naquele momento, dentro do tempo cronológico, nós fomos... É como você que recebe uma herança. Você não está sabendo que você tem essa herança, mas o fulano de tal, ele colocou: a Menise, ela é a minha herdeira. Ela nem está sabendo. Mas quando a pessoa falece e foi colocado em prática o testamento, a Menise recebe lá na porta: oficial de justiça. Nem sei se é oficial de justiça. Você é a Menise? Sou. Fulano de tal deixou uma herança para você. É como nós aceitamos Jesus Cristo. A herança já existe. O documento já está lavrado. Você só não aceitou, não recebeu ainda. Pastor, agora me veio uma dúvida você falando isso. Então, assim, nessa questão aí que você está falando, nós fomos salvos antes, mas na questão quando a gente recebeu, começou a caminhada com Deus, antes desse momento, a gente não ter recebido, foi porque o nosso coração estava endurecido, a gente resistindo, ou é porque era a soberania de Deus a gente começar a partir daquele ponto da nossa vida? Você tem condição de me responder isso? O seu Deus, ele é soberano e manda em tudo, ou ele depende do homem? Então, era soberania. O teu Deus, ele é soberano? Sim, é soberano. Ou ele depende do homem? Não, depende do homem. A sua salvação foi o quê? Soberania ou a sua decisão? Soberania. Deus que escolheu. Você entende o raciocínio? Naquele momento, aprove a Deus, segundo o propósito dele, que ele despertasse você. Por quê? Não sei. Por que não foi antes?
Por que você não nasceu num lar cristão como Naldinha? Eu não sei. Não tem como. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. São incompreensíveis. Aí nós voltamos àquela pergunta: por que aquela pessoa que é má, ela vive mais? Não sei. Por que a gente vê uma pessoa que é ímpia, rica, e o outro com dificuldade? Não sei. E eu sei brasileiro que o Sebastião deu. Por que o cara tem um carro bom e o cara é ímpio e o cara está aí andando, está perdido aí, não tem dificuldade? Não sei. Paulo afirma que nós não somos de nós mesmos, pois fomos comprados por preço. Quando você compra algo, você passa a ser dono de alguma coisa. Tudo bem? Alguma coisa que você comprou, Luísa, com seu dinheiro, me lembra? Sei lá, meu moletom. Hã? Meu moletom. Um moletom. Você comprou um moletom. A CIA, foi na CIA? Sei lá. CIA, sei lá. A CIA, ela pode bater na porta e falar assim: Luísa, devolve o moletom? Por quê? Porque eu comprei. E você? Pagou. Se Deus ele pagou o preço por nós, como é que alguém vai querer tomar? Não é do povo, não tem autoridade. O moletom não é mais da CIA, da Renner, o que quer que seja. O moletom é de quem? Da minha filha. Quem que pagou ela? É dela. Ficou claro? Vamos lá onde eu estava, perdi. Me empolguei. Santo é alguém que Cristo comprou com seu sangue na cruz e separou para si mesmo com sua propriedade. Ponto, acabou. Não tem mais condição. O que significa ser separado ou reservado? Ao observarmos a academia da Força Aérea, podemos sugerir uma ótima comparação. O tratamento dado aos cadetes, aquelas pessoas que iniciam o processo lá de ensino, é bem diferente do dado àqueles dos últimos anos, ou daqueles que fazem uma faculdade normal. Se você pegar uma pessoa que está entrando na academia da Força Aérea, academia das Agulhas Negras, sei lá, alguma coisa desse tipo aí, primeiro ano dessa pessoa e o primeiro ano de uma pessoa que passa numa faculdade qualquer, de administração de empresa, qualquer coisa do mundo aí, é igual ou não é? Se a gente olhar as faculdades dos filmes americanos, você vê as pessoas bebendo, farra, bagunça. É a mesma coisa? Não é. A partir do momento em que pisam na academia da Força Aérea, por exemplo, e durante todo o primeiro ano, os alunos ficam sujeitos a uma disciplina rigorosa, cujo objetivo é transformar adolescentes tranquilos em cadetes bem disciplinados que se preparam para a carreira oficial militar. Então o que acontece com aquelas pessoas quando elas entram na academia? Isso. O que acontece quando a pessoa entra no cristianismo? Poxa, quantas vezes já ouviu isso? Poxa, quando eu não era crente a coisa era mais fácil. Não tinha tanta luta. Não tinha tanta dificuldade. Não é assim. A gente quando entra no cristianismo, as coisas que a gente achava como normais, elas deixam de ser normais e aquilo nos afeta, nos atrapalha. É como uma pessoa que é diagnosticada, por exemplo, com diabetes. E ela era uma costumasse comedora de chocolate doce. Aquilo para ela vai ser uma dificuldade. Por quê? Restrições. E se o médico falar para o diabético, você não pode comer doce, e ele quiser comer doce, que ele não come? Come. Mas o que restringe ele? É a autoridade? Não. É o estado físico dele. O que nos impede de sair aí fazendo todo tipo de balbúrdia espiritual? De matar, de roubar? É a nossa moral? Tudo bem. Mas muito mais do que isso, Deus. Aquela condição nos é oferecida, é apresentada como uma condição legal, só que você sabe que está errado. Se você tem um espírito, você não faz. Você não faz. É porque eu sou forte? É porque eu tenho condições? Não, é porque Deus ele me constrange a não fazer aquilo. Por que a diferença entre academia militar e uma universidade comum? No primeiro caso, os rapazes e moças foram, no sentido real, separados pelo governo para aquilo. Quando você se alista
Você não é algo que alguém que pode fazer o que quiser. Tem uma roupa daquele jeito. Você tem que arrumar a cama de um jeito certo. Tem que acordar num horário. Tem que fazer daquele jeito que você tem que fazer, não do jeito que você quer. E a outra parte? Estava falando com a minha filha lá, foi dado um trabalho para os alunos. E aí quando foi, era para entregar às 13 horas, uma redação. E aí quando foi 9 horas da manhã, o professor que mandou uma mensagem para os alunos dizendo: apenas 5 alunos entregaram. Claro que a minha primeira pergunta foi: você entregou, né? Ela falou: claro. Tipo, eu também não ia chegar e trazer uma história dessa se ela não tivesse feito, né? Não vai produzir prova contra ela mesma, né? Aquela condição de chamar a atenção dos alunos, o que é? 95% dos alunos, mais ou menos, né? 90% dos alunos não fizeram a atividade. E se tivesse dentro de uma academia militar, tinha que fazer. Porque se não fizer, vai o quê? Vai preso. Tem reveses, tem uma série de situações que fazem com que a pessoa siga. Então eu tenho que ter o meu uniforme, eu tenho que ter o meu jeito de agir, o meu jeito de falar. Quando você para perante um oficial, você bate continência. Esse bater continência é o respeito em relação a uma autoridade superior, coisa que a gente tem perdido na sociedade. A nossa sociedade ela tem perdido esse contexto. O Estado gasta muito dinheiro para educar e treinar os cadetes durante os anos. Assim, esses jovens, eles não são preparados para serem professores da rede pública. Eles não são preparados para serem consultores financeiros. A academia tem um propósito, preparar oficiais para a Força Aérea. E esses cadetes, eles são separados para esse propósito, para viver desta forma. Por que o apóstolo Paulo fala que nós somos santificados em Cristo? Para sermos santos em Deus. Porque nós somos separados por Cristo para vivermos para quem? Para a minha vontade? Para Ele. Quando foi pago o sangue do Cordeiro pela sua vida, foi para você viver como? Conforme Ele quer, não conforme você quer. No seu tempo, no seu namoro, no seu casamento, na sua paternidade, no seu tempo, nas suas finanças. Nós somos escravos da vontade de Deus. E aí eu volto a perguntar: o teu Deus, ele é soberano ou ele é controlado pelos homens? Se ele é controlado pelos homens, você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, pode fazer. Se você entende que Deus ele é soberano, ele está controlando todas as coisas. Um exemplo bem comum aqui. Por que a Naldinha veio hoje? Porque tinha que fazer o almoço? Condição do homem. A Naldinha veio porque Deus quis que ela viesse. E ela abriu todas as condições, ele estabeleceu as condições para que ela estivesse aqui. Porque o nosso Deus ele é soberano nas coisas maiores e nas coisas menores. Nós temos que acreditar, porque é isso que vai nos trazer esperança, que nós não estamos abandonados no mundo. As pessoas na sociedade estão pensando que estão abandonadas no mundo. Vem um revés financeiro, como que eu vou pagar minha conta? Tem um problema de saúde, como é que eu vou me tratar? Deus está no controle. A gente tem que fazer a nossa parte? Sim. Mas quem que controla? É o homem ou é Deus? E quando nós acreditamos que realmente é Deus, aquele peso sai dos nossos ombros e vai para o ombro do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Pastor, e nessa questão está falando que as pessoas que não conhecem a Deus estão fazendo as coisas que elas querem, né, a vida na cabeça. E por que a gente não sai fazendo também essas coisas, né? Aí, no final de Eclesiastes, fala assim que, falando em relação, acredito que em relação para um servo de Deus, né? De tudo que se tem ouvido, no final de Eclesiastes, né? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, as que estão escondidas, quer que sejam boas, quer que sejam más. Então, assim, acredito que no servo de Deus, o que nos impede, né, entre aspas, de não fazer, é o temor a Deus, e não vem de nós. É o Espírito Santo que coloca esse temor de não fazer, o temor a Deus, né? A
gente está perante Deus, o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então, por a gente saber que Deus vê todas as coisas, a gente tem esse temor. Cuidado com isso. Ainda bem que você começou bem. É por conta dele, não é por sua conta. A ilustração é: o cachorro está latindo lá. O cachorro, ele vê um ladrão entrando, mas ele está acorrentado. O que segura ele? O que segura o cachorro? Hã? A corrente. A corrente. E se tirar a corrente? Ele vai para cima. Então, se Deus tirar esse controle, o que a ministra faz? Corrente. Esse temor é essa corrente que Deus coloca no nosso coração. Ele nos constrange a não fazer, a não ir além, a se a gente pecar, parar por aqui e não ir mais além. Os cadetes, eles são separados para um propósito específico, que é servir ao governo através da aeronáutica. De modo bastante parecido, cada novo cristão foi separado por Deus e para Deus, a fim de ser transformado à imagem de quem? Apóstolo Paulo? De Davi? De Pedro? De Salomão? Semelhança de Deus. Cristo. Ele é o padrão. Ele é o padrão. Nós sim temos exemplos de pessoas nas Escrituras, mas o nosso exemplo maior sempre é Cristo. Nós fomos separados para sermos transformados à imagem de seu Filho Jesus Cristo. É por isso que nós temos as Escrituras. Quando você lê, você vê padrões certos e errados. Nós lemos nas Escrituras de homens que sacrificaram seus filhos a Moloque e eram ditos servos de Deus. Quando nós lemos Ezequiel, a gente vê que os sacerdotes e os pastores, que eram que deveriam instruir o povo, estavam adorando imagens. Então, a Bíblia é uma referência de exemplos de homens e mulheres como nós, que padecem lutas e dificuldades. E se a gente não souber separar, a gente vai achar que pode fazer porque está aqui. Então, eu vi é um caso antigo, foi trazido pela mídia outro dia de novo, em que um pastor, ele leu um texto, me foge que texto que é, em que o texto falava assim, que o homem lá, ele foi chamado de adúltero. E aí, na hora que ele leu, em vez de ler adúltero, ele leu adultera. E ele começou a ensinar para a igreja dele que as pessoas tinham que adulterar com ele. E ele olhava a Bíblia, e aí a pessoa que foi o repórter falou assim: não, o senhor está lendo errado, está condenando o adúltero, e não falando para você adulterar. Ele olhou assim, ele já tinha tido relação sexual com outras mulheres da igreja, porque ele achou que estava certo. Mas o padrão de Deus nunca foi esse. Como é que a pessoa pode pegar um exemplo errado, mesmo dentro do entendimento dela, e achar que as Escrituras elas se contradizem? Então a interpretação falha é pecado. Claro que é pecado. Toda vez que eu trouxer uma interpretação errada da Bíblia para vocês, eu estou em pecado. Mas não quer dizer que eu possa me omitir de falar. Nós temos os nossos erros, nossas falhas, e na minha vida cristã, como na sua vida cristã, muitos conceitos eles foram substituídos. Coisas que você acreditava, que uma pessoa amorosa te ensinou, que te evangelizou, às vezes a pessoa te ensinou uma coisa errada, não é porque ela decidiu fazer o que era mal, era o que ela sabia. Por isso que na escola dominical a gente vem afinando o nosso conhecimento para cada vez a gente erre menos. Erre menos. Pastor, mas, por exemplo, essa questão do pecado por ignorância, a pessoa está sem meio consciência, está meio torto nisso, a ignorância. Mas então como que fica a questão, Deus vendo que a pessoa está pecando por ignorância, falta de conhecimento claro da palavra, certo? Como que fica a questão da disciplina e da misericórdia em relação a isso? Totalmente divino. E a minha pergunta para você é: uma pessoa que atropelou uma pessoa sem querer e uma pessoa que atropelou porque quis, na nossa justiça humana, qual que recebe mais pena? Por querer. O que fez por querer. A mesma coisa com Deus. Ele vai exercer uma justiça sobre a vida da pessoa de acordo com aquilo que ela fez. O índio não civilizado. O índio, ele vai ser medido como? A pessoa nunca ouviu o Evangelho.
Como é que ela vai ser julgada? Segundo os princípios básicos do ser humano. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado, por conta de Adão e Eva. Então, se dentro do princípio lá da aldeia indígena, lá no meio da Amazônia, nunca viram um homem branco, o cara morreu, ele vai ser julgado como? Segundo a justiça de Deus. O que ele aprendeu? O que ele fez? Ele teve acesso a alguma coisa? Porque também senão fala assim, então eu não vou ler mais. Eu fico aqui na ignorância, quando Deus me julgar, eu falo, Deus, é na ignorância não, mas se você tem possibilidade de ter acesso, é outra coisa. Essa maquinação já é errada, né? Então, o juízo de Deus, ele é de quem? De Deus. Nós não temos que nos preocupar no sentido de como Deus vai julgar, mas ele vai fazer um julgamento o quê? Correto. Então, quando Paulo e Menise estiverem na presença do Deus Altíssimo, o julgamento sobre a minha vida vai ser um, sobre a sua vida vai ser outro, sobre a minha filha vai ser outro, sobre a Naldinha vai ser outro, sobre o Sebastião vai ser outro. Ele vai estar sendo errado? Não, ele vai estar fazendo um julgamento correto e perfeito. Uma pessoa que nasceu fora do lar evangélico, uma pessoa que nasceu no lar cristão e tem os ensinamentos desde pequeno, vai ter diferença. A Naldinha, ela é uma irmã de alguns irmãos, e nem todos eles têm a mesma profissão de fé, a mesma forma de agir. Eles vão ser julgados de maneira diferente. Quem faz esse julgamento? Deus Pai. Ele faz esse julgamento. Segundo o que? A onisciência dele, segundo os desígnios dele, nós não temos como mexer com esse tipo de coisa. Por isso que nós temos que procurar o padrão correto das Escrituras, que é Jesus Cristo, e tentar viver da melhor maneira possível e continuar caminhando. De modo bastante parecido aos cadetes, cada novo cristão foi separado por Deus e para Deus a fim de ser transformado à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Nesse sentido, todo cristão é santo, uma pessoa que foi separada de um modo errado de viver e reservada para Deus a fim de glorificá-lo cada vez mais à medida que a sua vida é transformada. E cada vez que você ouve uma palavra, você muda, o que acontece? Deus é glorificado. Qual o objetivo de Satanás? Fazer com que você peque. Porque quando você peca, você traz desonra a Deus, que é o que ele sabe e é o que ele pode fazer. Por quê? Porque ele vai ser punido, o julgamento dele já está determinado e não há nada que ele possa fazer em relação a isso. O que ele quer fazer? Que ameniza a peque. Os que estão no mundo? Não, os que são do mundo são dele. Os que estão no mundo, mas os que estão dentro da igreja, é isso que ele está preocupado. Ele está preocupado em fazer você pecar, em fazer você mentir, em você fazer errar, em você olhar para uma situação e pensar, ninguém está vendo. Quando você faz assim, você está agindo o quê? Fora do padrão de Deus. Você não deixa de ser salvo? Não. Mas você está desonrando o seu Senhor. Vai ter punição em relação a isso? Vai. Seja na terra, seja no tempo da eternidade. Como que Deus faz isso? Não dá para saber. Ah, pastor, por que uma pessoa, voltando àquela questão, por que uma pessoa, você vê uma pessoa ímpia, próspera, e a pessoa que é correta? Bem, o julgamento de Deus vai ser de alguma forma. Lembra daquela parábola de Lázaro e o rico? Morre os dois. Um está no inferno e o outro está no seio de Abraão. E ele fala, ô pai Abraão, pede para que o Lázaro, ele molhe o dedo assim na água, deixa pingar uma gotinha na minha língua para matar essa sede. Ele fala, o bem do Senhor você recebeu na terra e ele recebeu o mal. Agora a coisa mudou. É um dos tipos de julgamento. Eu oro para que Deus ele traga na minha vida o julgamento aqui e não lá. Se ele tiver que me corrija aqui e não lá. Porque as pessoas que vão ser corrigidas lá vão ser aquelas pessoas que Jesus vai olhar e falar assim, não te conheço, nunca te conheci. Imagina você passar uma vida inteira aqui na terra, 120 anos no máximo, e você pagar depois uma eternidade. Eu não quero essa matemática para minha vida. É por isso que a gente está aqui estudando, tentando se alinhar um pouquinho mais em relação à vontade do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse tempo de estudo na Tua presença. Sabemos, Pai, que temos muito a aprender, muito a nos alinhar com o Teu Filho Jesus Cristo. Mas nós temos a esperança que aquele que começou a boa obra vai terminar.
naquele dia, nós podemos ser reconhecidos realmente como filhos e filhas amadas em quem o Senhor tem prazer. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom e querido Deus. Meu querido, minha querida, agradeço você pela esta manhã, pelo privilégio que o Senhor me deu de ter você junto comigo. Você, papai, eu quero saudar você, abençoar a sua vida, abençoar você também, mamãe, porque através de você, mamãe, nós podemos ser papais. Que Deus possa conceder muita graça a você, dar muita sabedoria, muito entendimento. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Te aguardo às 19 horas para darmos continuidade ao nosso estudo de 1 Pedro. Que Deus te abençoe.